Ou então, quando a gente está conversando com uma pessoa e fala, até para apresentar aqui na frente do palco, dá um branco do nada. Todo mundo passa por isso, gente. Mas será que isso é normal? Vocês acham que isso é normal? E aí, quem está na turma de que acha que é normal esses esquecimentos? É normal? É normal? Nós vamos descobrir quem aqui, diariamente, todo dia está fazendo isso aqui na tela do celular. Eu, todo mundo. E o quanto a gente se aprofunda em alguma informação aqui no Instagram, por exemplo. Vocês se aprofundam? Ah, não, deixa eu ver isso aqui. Muito raramente, né? Então quer dizer que nós temos uma rotina em que nós assistimos, consumimos várias informações ao mesmo tempo sem nos aprofundar? É isso mesmo? A plateia do Sabe Conecta e a jornalista também? Então nós estamos com alguma questão, precisamos de ajuda, né? Eu vou perguntar ali, Paulo Nascimento, você aí na sua empresa, é tudo muita correria, muita informação atrás da outra, o cliente atrás da outra, é tudo muito corrido? Todo santo dia. E na sua empresa, Wagner? Você acha que você anda esquecendo das coisas, assim, com certa frequência? Eventualmente? Raramente com frequência? Então, para falar sobre esse tema, memória, foco, concentração, nós vamos chamar aqui a empresária, ela que inclusive CEO de 3 unidades do Supera. O Supera trabalha com ginástica para o cérebro e ela tem um trabalho excelente aí de empoderamento 50+, trabalhando aí a mentalidade, recuperando aí a nossa concentração, o nosso foco. Tatiana Tavares! Linda! Fique à vontade. Tatiana, que história é essa de que não é normal a gente ficar se esquecendo das coisas assim do nada? Isso era uma queixa mais de pessoas com 70 ou 80 anos, e hoje que eu falo que é ou esquece ou não lembra, né? Que são coisas diferentes, né? Você esquece quando você não lembra de algo. Então, assim, existem alguns fatores que eles promovem esse esquecimento diário. E até você falou sobre a questão da tela, mas só que a sobrecarga dessas informações no dia a dia, quando a gente se vê na obrigação de saber sobre tudo o tempo todo, isso causa uma sobrecarga no nosso cérebro e você fica muito superficial em tudo. Por exemplo, você está lá, né, no feed, e aí você... Quem nunca, né? Aí você vê uma notícia, daí você vê o tema, deixa eu ver, aí você vê o primeiro parágrafo, você fala assim, aí você vai para outra notícia, aí você lê de novo o primeiro, no máximo o segundo parágrafo, já acha que entendeu tudo. A gente não está se aprofundando. Quem acompanha a marketing digital viu que a forma de atrair os clientes, ela modificou. Antigamente a coisa era mais rápida, e já se viu que nós queremos nos aprofundar mais nas informações. Então isso faz parte também desse processo mental. Hoje, se você vê, existem muitas contas que você tem que ir no carrossel, você vai para o lado, você já não faz mais assim. E cada vez que você passa, vem uma gama de informações ali para você se aprofundar mais. As pessoas estão cansadas, então isso também acaba promovendo a questão da memória. É assim, como é que a gente memoriza as informações? Só quando eu pego algo e fico repetindo, né? Eu pego uma pauta e eu fico repetindo. Se eu não tiver um nível de atenção de forma bem trabalhada, eu não vou memorizar nada. Esse é o grande problema atual. Como o nosso nível de atenção está muito superficial, eu não consigo memorizar as informações. Eu falo que dentro do nosso cérebro a gente tem várias gavetinhas e você fica tentando abrir aquela gaveta ali e no meio do caminho você não consegue tirar todas as informações. É como aquilo, né? Eu estou falando e aí... O que eu estava falando mesmo? Não é assim? Ai, desculpa, eu perdi o fio da meada. O que eu estava falando mesmo? Onde eu parei? É um exemplo só, tá, gente? É só um exemplo. Mas é isso que acontece. A gente se perde num discurso porque a nossa atenção está muito superficial, então eu não consigo memorizar de uma forma mais profunda e eu não consigo, às vezes, manter um discurso em que eu consiga entregar, de fato, o conteúdo para a pessoa. Se eu não tivesse memória, eu não seria Tatiana Tavares. Memória é o que me constrói. Por isso que o Alzheimer é uma doença tão cruel.
porque ela faz com que a pessoa ela se perca, né, na sua construção, nas suas características. Porque a memória é aquela pessoa. E se ela não tem mais a memória, se ela não consegue mais se comunicar pela falta da memória, o que adianta? Então, de fato, a memória, por isso que o Alzheimer é considerado uma das doenças mais cruéis, porque a pessoa, às vezes, ela se descaracteriza. Às vezes, o seu familiar nem reconhece mais aquela mãe e aquele pai. Porque é a memória que constrói a gente. Então, é muito importante. A gente tem que ter muita atenção hoje com a memória. E tem um aspecto que é importante em relação à saúde mental, que é uma pergunta, né? Vocês se imaginam daqui a, sei lá, 30, 40 anos, não sendo mais independente mentalmente? Já se imaginaram dessa forma? A independência ela é uma das coisas mais fundamentais na vida da gente. Quando eu não tenho mais o poder de decisão, quando eu não consigo mais dizer para você, eu não quero essa água. Eu vou beber essa água daqui a pouco, porque a Cris falou sobre as funções executivas. Então, assim, se eu não consigo mais nem comandar o mínimo na minha vida, eu não tenho mais independência mental. Então, como é que vai ficar a minha vida? Ela vai abaixo, né? A gente perde, de fato, o comando da nossa vida. Então, se manter independente mentalmente, eu considero uma das coisas mais importantes na vida. O que compõe isso? É você estar com as suas habilidades cognitivas, que é memória, atenção, foco, concentração, em dia. Então, assim, é super importante o exercício físico, eu pratico. Inclusive, o exercício físico ele é bom para o cérebro também, ele também estimula o cérebro, mas eu também tenho que olhar para a saúde mental, para o exercício cognitivo, com a mesma importância que é o exercício do corpo. Então, a gente tem que buscar sempre. O objetivo do Cyberconecta é a gente apresentar soluções. Estamos aqui relatando esses problemas, mas nós queremos encontrar a solução. Por quê? Como que a gente não tem como parar do nada agora toda a nossa rotina, a nossa vida? Não vou mais dizer, não vou largar. O que vocês sugerem? Ou de jogos, enfim, ou de novas atividades que a gente possa, desde agora, trabalhar o nosso cérebro, a nossa memória, para ter qualidade de vida mais tarde? A prevenção é o melhor caminho, né? Então, vocês que hoje assistiram várias pessoas aqui falando sobre saúde, eu acho que hoje está todo mundo zero. Todo mundo vai sair daqui, não, agora eu só vou ser saudável. A prevenção é o melhor caminho. Quanto antes, melhor. Dentro do Supera, a gente promove uma série de exercícios com 6 ferramentas que nós praticamos lá. O que a gente promove muito dentro da metodologia da estimulação cognitiva? É você praticar a neuróbica. A neuróbica ela é a base da ginástica cerebral. Então, eu vou dar um exemplo, eu tenho certeza que você já deve ter escutado alguma coisa desse tipo. Escove os dentes com a mão contrária, sente num lugar diferente, por exemplo. Até alguém falou sobre isso, a economia cerebral ela é muito importante. O cérebro ele tenta te manter uma economia de energia. Então, quanto menos você fizer, o cérebro melhor, porque ele está lá mantendo lá aquela economia, aquela bateria está carregadinha. Quando você faz coisas que você tira o cérebro da zona de conforto, eu digo que você cutuca o cérebro. Você faz coisas que você é capaz de fazer, porém você não está acostumado, ou você nunca fez, ou fez quando você era criança. Por exemplo, andar de costas, andar de lado, dormir numa forma diferente na cama. Eu só durmo aqui, meu marido, minha esposa só dorme aqui, e eu gosto de dormir aqui, troca de lugar. Dorme com a cabeça virada para onde fica o seu pé. E na hora que você abrir o olho, você vai falar, pé, oi? Não é assim quando a gente dorme fora de casa? Uhum. Quando eu abro o olho, eu fico assim, cadê minha gata? Porque eu durmo com a minha gata. Eu fico, não estou em casa. Então, quando eu desperto o meu cérebro para atividades que ele não está acostumado, eu estou estimulando meu cérebro. Todo dia eu vou para a minha empresa e faço o mesmo caminho. Sai um pouco mais cedo e faz um caminho diferente. Porque o nível de atenção vai ter que ficar maior. Porque eu já sei até onde tem buraco, já sei que aquele sinal ele demora X tempo, eu já sei que ali vai ter, inclusive, um guardinha que eu já vejo todo dia parado naquela esquina. Então, quando eu faço um caminho diferente, o nível de atenção ele aumenta. Eu fico mais atenta a tudo que está passando. Então, praticar coisas que você não está acostumado, você pode pensar em qualquer coisa. Então, o que eu falei, escovar os dentes e tal. Por exemplo, eu almoço todo dia no meu lugar. Eu adoro almoçar naquele restaurante, mas eu gosto de sentar naquela cadeira que fica de frente para a TV. Senta de costas. Fica só escutando o que está falando na TV. O teu cérebro vai ter que imaginar o que aquela fala está sendo traduzida.
seu cérebro. Então, a neuróbica ela é a base, vocês podem pensar em qualquer coisa. Hoje, vocês vão sair daqui e falar, eu vou dormir diferente, amanhã eu vou comer numa cadeira. Porque são muitos insights, né, de uma vez só. É atividade, né? Que aí a pessoa pode trabalhar. Isso é uma coisa que eu considero um dos pontos assim, mais fáceis da gente praticar no nosso dia a dia. Existe uma outra coisa que eu falo que é o nosso baú mental, que é a reserva cognitiva. A reserva cognitiva, para quem nunca ouviu falar nisso, é como se fosse um baú de tesouros que você tem na sua cabeça. Ele compõe a reserva cognitiva. Exercício físico, boa alimentação, uma estimulação cultural, ou seja, estar aberta a conhecer e a aprender coisas novas. Obviamente, o exercício cognitivo. E tem uma coisa que é fundamental, que a gente pratica muito lá no Supera, e a gente praticou muito aqui hoje, a habilidade socioemocional. Então, se conectem com as pessoas. Inclusive, a OMS, ela coloca a habilidade socioemocional, a capacidade de se conectar com as pessoas como um padrão, um critério, aliás, de saúde mental. Então, quando a gente trabalha, eu me permito escutar, né? Eu me permito conhecer alguém, mesmo que às vezes eu falo, nossa, mas aquela pessoa... Não, ninguém pensa nisso aqui, não. Mas eu vou me abrir para conhecer essa pessoa. É importante, porque quando eu me permito conhecer alguém, eu trago para mim informações diferentes, eu me conecto a alguém. Isso é saúde mental. Então, a reserva cognitiva, ela compõe todos esses fatores. Para que serve? Você pode nunca precisar da sua reserva cognitiva, mas vai que um dia precisa. O que pode ser? Um AVC, pode ser um traumatismo craniano, pode ser um Alzheimer. Existe uma pesquisa que foi até a partir daí que a reserva cognitiva foi muito conhecida, esse termo, que quando você tem uma reserva cognitiva rica, você pode até ter as células do Alzheimer, mas você não apresenta sinais e sintomas. Então, assim, você pode até ter, você pode estar marcada para ter Alzheimer, mas quando você tem um cérebro saudável e que você tem uma boa reserva cognitiva, você não apresenta o que é o problema do Alzheimer, são os sinais e sintomas, que é a perda de memória, a perda da independência, né? A perda das funções executivas. Então, enriqueça a sua reserva cognitiva.